Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Para você, bom dia. Aqueles que vão ver o vídeo mais tarde, boa noite. Aqueles que vão ver o vídeo à tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? É um grande prazer poder compartilhar aquilo que Deus tem trabalhado no meu coração. E eu comecei a fazer esse devocional em questão de vídeos para o WhatsApp, em questão de mandar mensagens para o WhatsApp para pessoas. E Deus tem me levado a realmente fazer um canal para que esse canal possa servir de um instrumento e de uma ferramenta, que essa ferramenta sirva para outras pessoas serem abençoadas. E o que nós vamos estudar hoje é sobre o livro de Jonas. O tema da mensagem hoje é a identidade de Deus sendo revelada a Jonas. E nós vamos entender realmente qual foi a missão de Jonas, o que Deus queria realmente com Jonas, qual que era o propósito de Deus para com Jonas. E nós vamos entender isso. E eu quero falar de uma forma mais resumida e objetiva que você possa entender. E eu vou te dar uma dica desde já. Tudo que eu falo, tudo que eu vou falar aqui, que vocês não venham engolir simplesmente, que vocês venham estudar, analisar e realmente reter o que for bom e o que não for bom, que vocês venham descartar. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar então. A palavra que eu tenho para começar com vocês está lá em Jonas 4:1, do 1 ao 3. Vamos lá então. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apresentei em fugir para Tars. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometestes castigar, mas depois te arrependestes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Vamos lá falar resumidamente o que aconteceu com Jonas. Qual que foi a missão de Jonas? Uma coisa que a gente entende é o seguinte, que muitas das vezes quando pregadores falam sobre Jonas, pastores, mestres, palestrantes falam sobre Jonas, eles colocam o foco da missão, do propósito que Deus tinha para Jonas em Nínive. O tema central seria a restauração de Nínive. Só que o que eu vou fazer vocês analisarem e estudarem junto comigo é que, além de Deus querer a restauração e o arrependimento de Nínive, Deus queria trabalhar na vida de Jonas. O principal foco dessa missão de Jonas não era a restauração de Nínive, era a restauração de Jonas. Vamos estudar um pouco então. Muitas das vezes, quando a gente estuda sobre Nínive, que Nínive era a capital dos assírios, da Síria, era a metrópole, era a grande cidade da Síria naquela época. E a gente estuda e a gente começa a entender realmente qual que era o contexto de Nínive. Nínive, ela tinha um contexto completamente daquela nação perversa, daquela nação que realmente trazia uma ira sobre Deus. Pelos atos do povo de Nínive, traziam uma ira sobre Deus. Por quê? Eu vou explicar a vocês nos mínimos detalhes por que eu estou falando. Nínive, naquela época, o povo de Nínive, eles eram tão perversos e faziam tais atrocidades. E essas tais atrocidades eu quero enfatizar nesta manhã. Uma das atrocidades que o povo de Nínive fazia era escalpo. O que é o escalpo? Literalmente, eles arrancavam o cabelo das pessoas, dos prisioneiros, dos cativos,
vivos. Era uma das torturas que eles faziam. O que eles faziam além disso? Eles torturavam os profetas. Todos os profetas que iam até Nínive pregar arrependimento, pregar realmente, levar a palavra de Deus, eles faziam coisas para que aqueles profetas morressem. Outra atrocidade que eles faziam, eles cortavam as mãos, eles cortavam as orelhas, eles cortavam os narizes, eles vazavam os olhos dos prisioneiros e faziam pirâmides com a cabeça daquelas pessoas que eles morreram, dos prisioneiros mortos. E uma coisa também mais macabra que eles faziam, eles jogavam óleo fervendo, extremamente fervendo, no corpo da pessoa, ainda viva, e arrancava completamente a pele da pessoa viva. Aí muitos me perguntam, mas por que, Marcos, você está querendo enfatizar o ódio? Por que você está querendo enfatizar as ações do povo de Nínive, a maldade do povo de Nínive? Por quê? Por que eu quero enfatizar isso? É porque, para você entender que mesmo com todas essas atrocidades, que mesmo com todos esses problemas que Nínive tinha, com essa maldade dentro deles, essas coisas que eles faziam terríveis aos olhos de Deus, mesmo assim, Deus falou para Jonas que se eles se arrependessem, se eles se voltassem para Deus, se eles se arrependessem das obras más, Deus iria restaurar a sorte deles e eles não iriam ser destruídos. Porque se eles continuassem com as obras que eles estavam fazendo, eles seriam destruídos. Só que Deus deu uma missão para uma pessoa que, no contexto da época, desde quando Deus separou Israel, para ser uma nação santa, uma nação eleita, uma nação escolhida para que através dela o Messias viria e a salvação do mundo chegaria através de Israel. Só que Israel não entendeu o propósito de Deus. Deus chamou Israel, não era para ela ser soberba, não era para ela ser preconceituosa. Deus não chamou Israel para ela agir com justiça própria. Deus não chamou Israel para isso. Deus chamou Israel, separou Israel para que os outros povos entendessem o Deus de Israel, entendessem que existe só um Deus, que existe só um Deus que é todo poderoso, que tem todo o poder para fazer infinitamente mais. Por que eu quero falar sobre isso? Que naquela época, na época de Jonas, Israel sempre foi preconceituosa. Sempre se achou a bam. E não era diferente de Jonas. Como os assírios já várias vezes subjugaram Israel, então aquilo tornou um ódio para a nação de Israel. Eles tinham uma aversão ao povo assírios, eles tinham uma aversão aos babilônicos, eles tinham uma aversão aos outros povos que não fossem os judeus, que não seriam Israel. Então eles tinham preconceito sobre isso. Então eles tinham uma mágoa. E essa mágoa fazia com que eles não cumprissem o propósito que Deus tinha estabelecido para eles. Por que eu quero falar sobre isso? É que Jonas, mesmo ele não fazendo tais atrocidades como Nínive, como maldade, como perversão, como abominação aos olhos do Senhor, ele também estava distante de Deus. Ele também estava fora do propósito de Deus. Ele não tinha o mesmo pecado de Nínive, mas ele também estava pecando, porque essa mágoa, esse rancor, esse ressentimento, essa aversão aos outros povos impedia tanto Jonas como Israel de exercer o seu propósito.
O propósito não era só para Israel. A salvação não era só para Israel. Deus não era só para Israel. Deus queria que Israel fosse exemplo para que as outras nações vissem o exemplo de Israel e quisessem e desejassem o mesmo Deus e entendessem que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. Por que eu quero falar isso? Por que eu comecei a ler esse texto? Porque quando Jonas foi chamado, a primeira coisa que ele fez foi rejeitar o propósito, foi rejeitar a missão, foi rejeitar aquilo pelo qual Deus o chamou, pelo qual Deus queria que ele fizesse. Deus mandou ele para Nínive. Ele pegou uma outra rota. Ele não quis e não queria a salvação de Nínive, porque ele sabia que se Nínive arrependesse, que se Nínive se voltasse novamente ao Senhor, se Nínive realmente se arrependesse das suas obras más, se Nínive se arrependesse das suas crueldades, das suas atrocidades, o Senhor, mesmo com todos os defeitos deles, com todas as maldades deles, o Senhor a perdoaria. Ele sabia disso, porque ele era conhecedor do que Salomão escreveu em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar e se voltar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele sabia disso. Ele sabia que se o arrependimento de Nínive, se Nínive se arrependesse, Nínive ia ser curada, Nínive ia ser restaurada, Nínive não ia ser destruída. Só que ele não queria isso. Ele não queria isso, porque ele estava longe do propósito. O coração dele estava distante de Deus. Tanto que se você for analisar, se você for estudar o livro de Jonas, você vai entender uma coisa, que Deus, ele foca, o principal foco de Deus não é Nínive. O principal foco de Deus é em Jonas. Jonas fugiu. Deus deu ele até uma certa linha para ele, como a gente pode dizer na expressão. Deu linha, deixou ele ir um pouco. Mas na hora que Deus falou assim, não, você vai até aí, mas a partir de agora eu assumo o controle. É eu que assumo o controle da sua vida, Jonas. Você tentou fugir, você tentou escapar, você tentou negar aquilo que eu te chamei, aquilo que eu coloquei para você fazer, mas agora é eu que vou assumir o barco, é eu que vou assumir a sua vida. Independente se você escolheu ir ou não, agora o controle é meu. Agora o controle é meu. Se você entender isso, quando Jonas entra no barco, quando o barco entra até uma certa distância, e Deus sopra no mar, sopra um vento, e esse vento traz uma tempestade tremenda, uma maremoto, traz uma coisa que traz um desconforto no barco, que o barco fica a ponto de naufragar, ao ponto de se afundar. Os próprios marinheiros tinham outros deuses, eles tinham outras crenças, e cada um clamou pelas suas crenças, mas nenhuma daquelas crenças pôde salvar. Até que eles chegam em Jonas, que estava dormindo, e fala, clama ao seu Deus, para que ele tenha misericórdia de nós, e para que não morramos. O que Jonas faz? Jonas entendia, ele sabia que aquela tempestade não era algo físico, não era algo natural. Era Deus falando para Jonas, Jonas, eu sei que você está aí. Eu sei que aí não é seu lugar. O seu lugar é Nínive. O seu lugar não é Tarsis. O seu lugar é em Nínive. O que Jonas faz? A tempestade é por minha causa. Me matem. Me lancem no mar. Me lancem no mar que vocês vão ver que essa tempestade vai acabar. O que a gente tira na conclusão com essas palavras de Jonas? Que muitas das vezes nós também fazemos isso. Quando nós não seguimos o propósito, como nós não realmente atendemos o propósito, a gente faz isso. A gente prefere morrer. A gente prefere perecer do que
deixar Deus agir. A gente prefere perecer do que deixar Deus tomar o controle das nossas vidas e a gente fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Isso é um grande problema das pessoas deprimidas. Elas preferem morrer, preferem se isolar, preferem se distanciar, deixar sua dor tomar conta de você, do que entenderem o propósito da vida. A partir do momento que os marinheiros se entendem, e Jonas fala por que eles estavam passando aquilo, que eles estavam passando aquilo é por causa de Jonas. Os marinheiros ainda tentam remar, eles ainda tentam um novo jeito antes de julgar Jonas. Eles não queriam julgar Jonas, eles não queriam matar Jonas. Tanto que eles até falam uma oração para Deus, que para Deus não colocar na conta deles a morte de Jonas. E eles jogam Jonas. Quando eles jogam Jonas, Deus começa a assumir o controle. Deus pega Jonas através de um grande peixe. A Bíblia não fala se é baleia, a Bíblia só fala se é um grande peixe. Pega Jonas e dentro desse grande peixe, Deus deixa Jonas 3 dias. E nesses 3 dias, Deus começa a trabalhar com Jonas. Até então que Deus faz o peixe vomitar Jonas até Nínive. E quando Jonas começa a pregar em Nínive, era uma cidade muito grande, ele demorou 3 dias para pregar, para anunciar o evangelho todinho, anunciar as palavras do Senhor. Só que o coração de Jonas ainda estava amargurado. O coração de Jonas ainda estava ferido. Até o ponto que ele sai e todas aquelas palavras que Jonas falou, o povo ouve, aquilo entra no coração do povo, e essa transformação entrou no coração do povo ao ponto do rei de Nínive pedir um jejum completo, um jejum simultâneo, para que todos se arrependessem, para que todos se voltassem a Deus, para que todos realmente arrependessem das suas obras más. E o povo de Nínive se arrependeu e Deus teve misericórdia. Deus não destruiu Nínive. Só que o foco não era Nínive, o foco era Jonas. Por que eu quero falar sobre isso? Deus, ele não desistiu de Jonas. Deus, ele pegou Jonas no mar, ele colocou Jonas dentro do peixe, ele voltou de novo Jonas para o propósito que era para Nínive, porque Deus amava Jonas e não queria Jonas longe dele. E infelizmente Jonas estava longe dele. Por quê? Porque ele estava fora do propósito. Ele deixou que a sua dor do passado impedisse o seu propósito. Fosse algo para impedir, para bloquear o seu propósito. Só que ele não entendeu que as outras nações que subjugavam Israel, as nações que faziam que Israel ficasse oprimida, ficasse cativa, eles não agiam por si próprios, eles não tinham poder de agir por si próprios, era o próprio Deus que agia na vida deles para mostrar a Israel, para que Israel voltasse ao propósito, para o propósito original para o qual Deus estabeleceu na vida deles. Então eles estavam com raiva da pessoa errada. Eles estavam com raiva da pessoa errada. O propósito não é Deus. O propósito do profeta era levar as pessoas a Deus. Era levar as pessoas, os povos, a um arrependimento, a um quebrantamento, a realmente um mover de Deus. O propósito dos profetas não era impedir as pessoas de chegarem a Deus, mas sim de conduzir as pessoas a Deus. E era o que Jonas estava fazendo. Ele estava querendo impedir que Nínive encontrasse com Deus. Eles estavam impedindo que Nínive se arrependesse e fosse transformada por Deus. E se você estudar o livro, você vai ver o diálogo de Deus com Jonas. Porque Deus percebe o tamanho do ódio, o tamanho da ira que Jonas tinha por aquele povo. Deus chega para ele e fala com ele assim, como está escrito lá no versículo 4.
Você tem alguma razão para essa fúria? Deus está clamando por Jonas. Você tem alguma razão? Qual que é o motivo dessa raiva? Qual que é o motivo desse desespero de não querer a salvação, de não querer a transformação, de não querer o arrependimento desse povo? Por que que você tem essa grande fúria? Por que que você está com essa mágoa dentro de você? Até o ponto que, quando Deus fala isso com Jonas, Jonas foge. Jonas não responde a Deus. Não responde. Até que Jonas vê a transformação de Nínive, Jonas vê a restauração de Nínive, o arrependimento de Nínive, ele se afastou ao monte, e Deus fez de propósito. Quando Jonas estava observando Nínive, Deus fez criar uma árvore em cima de Jonas, e essa árvore trouxe um refrigério sobre Jonas, aliviou o sol escaldante, aliviou a temperatura temperatura alta, estava naquela hora, e Deus mostrou o refrigério para Jonas. A partir do momento disso, Deus começa a tratar com Jonas. Até que Deus também envia largatas para que comessem aquela planta. E Deus, através disso, Deus trata com Jonas. Porque Jonas sentiu mais misericórdia, mais dó, teve mais compaixão de uma árvore que do nada cresceu e do nada morreu, do que aquelas vidas que seriam perdidas em Nínive. Até que Deus termina e fala: por que que você tem mais misericórdia? Por que que você tem mais compaixão de uma árvore que do nada cresceu, que do nada floresceu e que do nada te ajudou, em poucas horas te ajudou, do que povos de mais de 121 mil pessoas que iriam se perder? Então, o que a gente tira de conclusão é o seguinte: muitas das vezes nós, evangélicos, nós convertidos, crentes, dinossauros em igreja, não fazemos aquilo que Deus quer que a gente faça porque estamos agindo da maneira errada. Estamos achando que estamos no propósito, ferindo, magoando, tendo raiva, tendo ressentimento, tendo aversão do outro, daquele que não conhece, daquele que é mau, daquele que é pecador, daquele que comete atrocidade. E esquecemos que uma das identidades de Deus é misericórdia, é compaixão, é amor. Então, que possamos entender que o seu papel não é julgar, o seu papel não é condenar, o seu papel não é falar bem feito, o seu papel é restaurar, o seu papel é curar, o seu papel não é pregar, mas oprimindo. Não, o seu papel é que a pregação sirva de um escape, sirva de uma ajuda, sirva de uma mentoria. Então entenda, o seu propósito é curar, é transformar. A partir do momento que você entender isso, a sua vida espiritual vai ser outra coisa. A sua vida espiritual vai ir a um nível maior, vai a um nível mais profundo. A partir do momento que você deixar os seus achismos de lado, a partir do momento que você deixar o seu eu de lado, a partir do momento que você deixar o seu preconceito de lado, Deus vai te usar. E falando rapidamente e resumidamente, que possamos perder o orgulho, a soberba, que possamos perder o preconceito de se achar melhor do que os outros, que possamos perder a mágoa, que possamos perder essa mágoa, esse ressentimento, e que possamos perder a justiça própria, a intolerância pelo pecador.
Temos que ser intolerantes ao pecado, mas jamais ser intolerantes ao pecador. Deus abençoe vocês. Que esse vídeo possa ser verdadeiramente algo relevante na vida de vocês. Possa realmente fazer com que vocês reflitam. E como eu disse, o que for bom vocês retêm. O que não for, vocês descartem. O principal motivo desse grupo desse canal lutar contra a depressão e entender. E que as pessoas entendam o propósito da vida delas. Deus abençoe vocês. E deixando aqui bem claro, eu gostaria de agradecer ao meu amigo Sansão, que se dispôs em fazer o vídeo comigo, em filmar. E eu vou deixar um contato para vocês que querem fotografia. O contato dele é 983-784470. Deus abençoe vocês. Até mais.